E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo. Bora pro vídeo. Continuamos no escritório, com Carter alegremente realizando a limpeza. Roland pergunta se Carter estava feliz por ter retornado ao seu trabalho original, como guarda pessoal, e observa que ele estava fazendo coisas que não eram necessárias. Depois, ele considera que os projetos na vila estão progredindo muito, especialmente com a ajuda das bruxas da Ilha Adormecida. A ponte de aço foi construída, assim como a nova muralha. De repente, Kyle entra no escritório empolgado e anuncia que desenvolveu um método para produzir o ácido em larga escala. Roland sugere que eles vão conferir. Próximo ao rio, Chaves cumprimenta Vossa Alteza. Roland menciona que Kyle o elogiou várias vezes e pergunta como eles vão produzir o ácido. Chaves explica que conseguiu desenvolver com sucesso o processo baseado nas deduções feitas pelas reações químicas registradas na química elementar. E na fornalha, o enxofre purificado seria queimado e o gás seria conduzido para os compartimentos de chumbo, que são os únicos capazes de resistir à corrosão do ácido. Kyle complementa explicando o processo detalhado e quanto tempo levaria. A conversa termina com Kyle perguntando se agora Vossa Alteza iria recompensá-lo com o livro de Química Intermediária que foi prometido. Mais tarde no escritório, Roland tenta se lembrar dos elementos químicos. Scroll percebe que ele estava tentando recordar algo e falando coisas sem sentido, o que a preocupa com sua saúde. E mesmo memorizando alguma das páginas que ele havia mencionado, ela percebe que esses conhecimentos são muito profundos do que os princípios naturais e matemáticos que ela costumava dominar, e apenas ler sobre o assunto já fazia sua cabeça doer. Então Scroll sugere que eles encerrem por hoje. Roland expressa inveja da memória dela, pensando que se tivesse uma memória assim, não teria medo das provas e teria ido para uma universidade famosa, alcançando o topo da carreira. Scroll pergunta se ele também tinha que fazer provas no palácio, e Roland confirma. Ela continua dizendo que às vezes é melhor esquecer algumas coisas, como experiências ruins ou momentos tristes. Roland reflete e concorda com ela. Scroll o observa por um momento e assegura que está tudo bem, já que tudo isso está no passado. Ela pensa que Roland é diferente dos nobres e até de todas as pessoas que já conheceu, pois ele é sábio, mas mesmo assim tem o desejo de compartilhar seu conhecimento e tem um alto status, sem tratar ninguém mal. Roland menciona que aquela seria a última página e que ele entregaria como material de física junto, e seria mais do que o suficiente para mantê-lo ocupado, já que são livros antigos e é normal que mais da metade do conteúdo tenha sido perdido. Mais tarde, em outro lugar, Scroll pergunta a Folha se os pés dela estão melhores. Folha responde afirmativamente, dizendo que a senhorita Nana os restaurou ao estado original e agora finalmente pode passar o inverno sem sentir dor nos dedos. Scroll comenta que todas as plantas no jardim foram reformadas e pergunta se isso foi obra dela. Folha confirma e acrescenta que há videiras, árvores frutíferas e plantações. Além disso, vários ninhos de aves estão na área dos pés, e todas as aves mensageiras que Mel cultivou estão dormindo nas árvores. Scroll revela que pensou que Folha seria a primeira bruxa da associação a evoluir, já que a habilidade que ela demonstrou na Cordilheira Impassável estava em pé de igualdade com Cara. Folha menciona que Vossa Alteza disse que isso depende de quanto elas entendem sobre os próprios poderes, e as células das plantas pareciam incríveis, mas ela estava pensando que elas deveriam ser uma entidade como um todo.
Por exemplo, se agruparmos muitas gramas, elas podem se tornar uma vinha flexível. Então, se todas são diferentes, como podem se fundir? Scroll comenta aqui mesmo que sua habilidade não evolua. Folha ainda pode contribuir muito para Vossa Alteza. Mas Folha sente que não está muito longe disso, pois os animais têm vida e as plantas também, e suas células também estão vivas, e os pássaros precisam de árvores para construir seus ninhos, e suas fezes se tornam adubo para as árvores. Além disso, uma floresta pode suprir as necessidades de todos os seres vivos, e ela também terá suas necessidades supridas por eles. Então, ao olhar para esse jardim, ela sente que encontrou o caminho que deve seguir. Em outro lugar, voando no balão, as bruxas comentam que agora que viram a base de cima, ela está realmente bem escondida. E era como esperado de Vossa Alteza. Ele pensou em tudo, e a missão será mantida em segredo com a supervisão de Sylvie, desde o início até o fim. Ana pergunta a Relâmpago se ela está cansada, e ela não precisa se preocupar, pois não há demos por perto. Relâmpago responde que está bem e poderia voar o dia todo a essa velocidade. Wendy pergunta se Relâmpago está nervosa, mas ela nega e diz que praticou isso várias vezes. Além disso, o palácio é tão grande que não há como errar. Wendy pede para ela não se esforçar demais, citando que Vossa Alteza disse que a segurança vem em primeiro lugar. Ela também destaca que não foi culpa de Relâmpago quando estava investigando os Demons, e todos perceberam como ela ficou abalada nesses últimos dias, e sabem que ela não tem medo de lutar, mas simplesmente não é boa nisso. Ana comenta que as reações e habilidades de Roshinou são coisas que a maioria das bruxas não possui, e seria melhor se ela entrasse no balão e descansasse, já que usará muita magia ao ajudar no ponto de explosão da bomba. E ela assegura a Relâmpago que ninguém está a culpando, então não é necessário se culpar. No entanto, Relâmpago fica triste e se mantém em silêncio. Meg menciona que já conseguem ver o interior da cidade do rei. Wendy comenta que foi ali que encontraram Soraya e Echo, e é a região mais nobre de Greycastle, mas também a mais severa com as bruxas capturadas. E na área de fora da cidade, ocorrem execuções de bruxas em praça pública quase todo mês. Por isso, elas não se atreveram a ficar muito tempo ali, pois sofreriam cada vez mais com a dor de perder suas irmãs conforme o tempo passasse. Relâmpago pensa que se puder acertar a bomba bem em cima da cabeça de Timóteo, finalmente acabaria com aquela opressão, e ela ficaria muito feliz, afirmando que tinha uma chance de acabar com aquela ditadura agora. Então, pede para abrirem a escotilha e jogarem a bomba. Wendy segue as instruções e diz que agora depende de Relâmpago. A garota confirma e coloca os pés na bomba. Se equilibrando, ela puxa uma parte para soltar o balão e pensa que Vossa Alteza disse para ela não olhar para trás depois de terminar. No entanto, ela não consegue evitar, querendo ver como seria o fim de Timóteo. A bomba causa uma enorme explosão. Os moradores sentem um tremor e veem uma fumaça saindo do castelo. E Timóteo fica pálido. Os soldados pensam que é um terremoto e sugerem que Sua Majestade saia do lugar. Timóteo ordena que todos fiquem quietos e o levem para o porão imediatamente. Os soldados concordam e seguem suas ordens. Enquanto andavam, Timóteo pensa que definitivamente aquilo não foi um terremoto, e o efeito só pode ser produzido por uma grande quantidade de pó de neve. Então, ele se pergunta como seu quarto irmão também tem uma arma dessas. Depois, imagina que Garcia pode ter dado a fórmula da arma para seu irmão quando saiu do Porto das Águas Claras, com o objetivo que eles lutassem e ambos tivessem perdas. No entanto, Timóteo se pergunta como o pó de neve foi colocado dentro do palácio, reconhecendo que mesmo uma bruxa
com grandes poderes, não seria capaz de realizar tal feito. Decidido a encontrar a fonte do ataque, Timothy ordena que seus cavaleiros façam uma busca em toda a área do palácio. Ele instrui a busca especialmente em lugares como esgoto, jardins e armazéns, onde seria mais fácil esconder o pó de neve. Ele também exige que qualquer pessoa suspeita, independente de ser nobre ou não, seja capturada. Além disso, ele ordena uma investigação de todos os empregados e servos que entraram e saíram do palácio, sem deixar ninguém passar despercebido. O soldado concorda com as ordens e sai correndo para cumprir as instruções. Enquanto isso, Timothy relembra das palavras de seu irmão mais novo, reconhecendo que ele não está seguro quanto pensava. Ele teme que quando chegar o momento certo, todos na capital percebam que seu trono está à beira do colapso. Um momento depois, no escritório de Roland, uma ave mensageira traz uma carta. O conteúdo informa que o plano foi um sucesso e o palácio foi rapidamente isolado, impedindo qualquer entrada ou saída, e a notícia do ataque se espalhou amplamente. Muitos acreditam que Timothy morreu no ataque e que Roland chegará em breve para se tornar o novo governante de Grey Castle. E devido à rápida reação do palácio e à falta de notícias sobre o movimento dos nobres, há uma grande chance de que Timothy ainda esteja vivo. Além disso, menciona que algumas pessoas afirmaram com firmeza que o ataque veio do céu. Testemunhas relataram ter visto um objeto colorido caindo em direção ao palácio. Theo então apresenta uma proposta provisória para executar a missão planejada por Roland, pois acredita que muitas pessoas possam acreditar que o ataque foi uma punição divina que caiu sobre Timothy, devido aos seus atos tirânicos e enlouquecidos, e aqueles que foram recrutados para coletar informações sobre os atos de tirania de Timothy continuarão fazendo isso, e essas informações serão misturadas com o ocorrido. E a ideia é que essa notícia seja propagada pelos ratos ao longo de aproximadamente um mês. Além disso, continuarão observando o campo militar ao leste, já que Timothy está tão sobrecarregado com a situação atual que provavelmente não tem tempo para se preocupar com os outros assuntos. Roland pensa que seria ótimo se a Operação Vento Leste número 1 se realmente conseguisse impedir Timothy de enviar mais tropas, e agora ele apenas precisa aguardar o retorno das bruxas, já que fazia alguns dias desde que viu Anna e ninguém mais estava roubando os peixes secos da gaveta. De repente, Carter entra e informa que 2 frotas de navios ancoraram nas docas. Roland pergunta se a guilda mercante de Margaret finalmente chegou e que eles perderam o espetáculo por terem demorado para chegar. Ele também queria saber sobre a outra frota, e Carter revela que era uma das caravanas enviadas para o sul para o recrutamento, e cerca de 400 a 500 refugiados se amontoaram nas docas. A prefeitura e a senhorita Lily estão implementando o programa que Vossa Alteza criou. Roland complementa dizendo medidas de quarentena. Em outra parte da vila, Chaves comenta sobre a movimentação nas docas. Kyle responde sem prestar muita atenção, o que leva Chaves a perceber que Kyle não dormiu durante a noite. Ele pergunta se seu professor gostaria de descansar um pouco. Kyle revela que percebeu que não sabia quase nada sobre esse mundo depois de ler o livro, e ele costumava pensar na alquimia como a redução da pesquisa de substâncias, o ciclo do dia e da noite, o florescer e murchar das plantas, e que nada disso tinha a ver com eles, os alquimistas. Chaves pergunta se isso é verdade, mencionando que os astrólogos são responsáveis por observar o Sol e as estrelas, enquanto os fazendeiros e herbalistas estudam plantas. Kyle explica que é por isso que eles são completamente ignorantes nesses assuntos, pois o livro tenta conectar tudo que é vivo
vivo desde o começo, mostrando que tudo é feito da mesma substância e segue as mesmas regras, seja pedra, planta, trovão ou chama. Essas regras precisas garantem que, se as condições iniciais forem as mesmas, o resultado será sempre o mesmo. E a química é apenas uma pequena parte desse conjunto. Chaves fica surpreso e pergunta como isso é possível. Kyle continua dizendo que entendeu o que Holland quis dizer quando deduziu propriedades e mecanismos de reações, sem ver ou tocar nos elementos, e essa visão proporcionou a ele uma compreensão totalmente nova. E agora percebe que a química não é a única força por trás disso. Chaves compreende e expressa seu desejo de entender os outros dois livros no futuro também. Em outro local, um figurante informa a Mayene que as bestas estão posicionadas e que podem lançar o ataque a qualquer momento. Mine pergunta sobre as bruxas que as controlam, e o rapaz afirma que elas estão prontas. Mine o instrui a voltar para sua posição e esperar pelo sinal, e pergunta onde está Zero e Isabelle. Um figurante informa que elas estão em outro lugar, interrogando prisioneiros no lado leste do acampamento, e se deve chamá-las, mas Mine diz que iria pessoalmente até elas, pensando que, ao contrário do resto das bruxas criadas pela igreja, Zero e Isabella ainda agem de acordo com sua vontade durante a guerra. E se fossem subordinadas dele, teriam sofrido punições severas, apesar de terem uma hierarquia semelhante aos arcebispos da igreja. Ao se aproximar de um guarda, Mine o instrui a fazer com que o exército de julgamento que estava guardando o local e vigiando os reféns se afaste imediatamente e os deixe sozinhos. O guarda concorda, e Isabella pergunta por que ele está expulsando a audiência, pois estavam prestes a começar. Mine explica para Isabella que um ataque máximo está prestes a ser lançado na cidade do coração do lobo, então não faz sentido realizar um julgamento completo para esses reféns. Além disso, os prisioneiros são apenas espiões capturados no caminho e não possuem muitas informações, e ele espera que Isabella e Zero compareçam à linha de frente o mais rápido se possível. Isabella assegura a Mine que não há com que se preocupar, pois eles não podem deixar um inimigo tão importante escapar enquanto estão ali. Quanto ao julgamento, não podia parar Zero. Mine sugere que comecem logo. Zero faz uma declaração direta, incentivando os prisioneiros a lutar ou fugir e seguirem seus corações, pois apenas Deus pode julgá-los verdadeiramente. O cavaleiro começa a investir com uma besta em mãos, mas a solta rapidamente e tenta atacar Zero com uma espada. No entanto, ele erra o alvo e acerta o chão. Zero dá uma risada suave e revela que está ali. O cavaleiro tenta virar e atacá-la novamente, mas Zero salta sobre ele e, com um movimento rápido, torce seu pescoço, o fazendo cair. Depois, Zero afirma que eles são os próximos a serem julgados. E assim acabamos a parte 35. Quem puder, deixa um like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.